Se esse vídeo apareceu para você agora, não foi por acaso. Existem momentos que nada acontece por coincidência. E este é um deles. Quando um vínculo se rompe de verdade, a pessoa simplesmente vai embora. Mas quando algo maior interfere, ela vai, mas deixa partes dela presa em você. Pensamentos, lembranças, sensação que não dá para se explicar. É nesse ponto que poucas pessoas chegam e quase ninguém entende o que está acontecendo. Você sente que algo ficou inacabado. O relacionamento terminou, mas o laço não se desfez. A pessoa se afastou, mas a conexão continua viva, distante, fria, confusa. E provavelmente, nesse desespero silencioso, você já tentou de tudo. Métodos de contato zero, estratégias emocionais, promessas de se valorizar e esperar. Talvez até tenha recorrido a trabalhos espirituais, que garantiram resultado rápido. E no final, só te deixaram com menos dinheiro, mais desconfiança. Você perdeu tempo, perdeu energia e começou a se perguntar se ainda existe solução. Isso é um problema real, porque enquanto você tenta um jeito errado, esse afastamento vai se solidificando. Agora deixa eu te fazer uma pergunta muito direta. É praticamente impossível sustentar um retorno quando ele acontece por pressão, culpa ou carência? Concorda comigo? Mas e se eu te dissesse que existe uma forma, não apenas para trazer essa pessoa de volta, mas de fazê-lo permanecer com amor, empatia e entrega real, como se fosse a primeira vez? Você acreditaria? E não, isso não tem nada a ver com insistir, isso não tem nada a ver com implorar, não tem nada a ver com manipulação emocional, nem com amarração, feita sem fundamento, e o melhor é que nem precisa mandar mensagem, nem se expor, nem correr atrás, porque o que mantém duas pessoas juntas não é comportamento externo, é o alinhamento do vínculo invisível que conecta as duas pessoas quando esse campo é ajustado. O retorno acontece por escolha e nunca por obrigação. Existe um conhecimento antigo, preservado por poucas pessoas e quase nunca explicado de forma correta. Um procedimento espiritual criado exatamente para momento como este, quando o amor não acabou, mas foi bloqueado. Em poucos instantes eu vou te explicar porque tantos métodos falham e o que realmente faz a pessoa voltar e continuar ao teu lado, com desejo, com cuidado, conexão verdadeira. Fica comigo até o final, porque quando você entender isso, tudo o que você tentou antes finalmente passa a fazer sentido. Meu nome é Luísa, sou astróloga e mentora espiritual. Há mais de 25 anos, ao longo desse tempo, ajudei a pessoas a restaurar os vínculos afetivos quando o diálogo já havia falhado, quando o afastamento parecia definitivo e quando nada do que havia tentado trouxe resultado. Trabalhei com leitura de ciclos, análise de vínculo espiritual e correção de desalinhamento emocionais profundos. Atendi Brasil, Argentina, Estados Unidos, Portugal, sempre com absoluto sigilo, porque quando o assunto é amor, exposição destrói mais do que ajuda. Essa autoridade não veio de um curso rápido, nem de promessas vazias. Ela foi construída observando padrões reais, anos acompanhando histórias que repetiam com nomes diferentes, pessoas que se amavam, mas não conseguiam mais se alcançar. Foi entendendo o momento exato em que o vínculo se rompe energeticamente e não apenas emocionalmente, que eu cheguei ao que estou prestes a te mostrar agora. Mas o ponto aqui não sou eu. A minha trajetória não muda nada em sua vida. O que muda a sua vida é o que está disponível para você agora. Você não precisa acreditar em mim. Você precisa entender se isso funciona para alguém da sua situação. Porque o seu problema não é falta de tentativa, é ter sido levado a acreditar em métodos que atuam na superfície, quando o bloqueio está em outro nível. O que importa não é quem eu sou, é o fato de existir uma forma de agir antes
que esse afastamento se torne irreversível. Assim como você, as pessoas que chegam até a mim não chegam por curiosidade, chegam cansadas de tentar, contato zero, cansadas de esperar tempos e tempos e nada, cansada de trabalhos espirituais que prometeram de tudo, entregaram nada. Da mesma maneira que você, elas se sentiam, que o amor não tinha acabado, mas também não conseguia voltar. Achavam impossível. Essa também era a grande dificuldade de quem hoje vive com suas pessoas amadas. Elas estavam presas em um lugar invisível, onde existia sentimentos, mas não existia acesso. E quando alguém vive isso por muito tempo, começa a duvidar de si, da própria situação e até da própria história. É exatamente nesse ponto que algo diferente precisa acontecer. Depois de anos acompanhando esses casos, eu percebi algo que quase ninguém explicava. Relacionamentos não se perdem de uma vez. Eles se desalinhavam. Depois de uma briga, uma interferência externa, uma decisão tomada no auge da dor, algo se fecha, o orgulho cresce e a mágoa cria resistência. O vínculo continua existindo, mas deixa de fluir. Quanto mais tempo passa, mais esse bloqueio fortalece. A pessoa segue a vida, entra em outras relações, tenta esquecer, mas algo não encaixa. A saudade parece sem lógica, o pensamento insiste, o retorno parece impossível, mesmo com sentimento. Foi tentando corrigir esse ponto e não forçar comportamentos que eu compreendi que o problema não estava na atitude das pessoas, mas no campo espiritual que conecta duas histórias. Quando esse campo é realinhado, a resistência cai. A saudade, ela deixa de ser dor e vira movimento. A reaproximação acontece sem pressa e o retorno deixa de ser temporário. Foi a partir desta compreensão que nasceu o ritual da união coletiva dos anjos. Isso não é um ritual comum. Ele não atua em apenas uma pessoa, ele atua no vínculo. Funciona por meio de alinhamento conjunto dos anjos que reagem ao seu campo emocional. O campo emocional da pessoa amada é a ligação espiritual entre vocês dois. Por isso ele é coletivo, por isso ele não força, por isso ele não cria dependência nem karma negativa. Eu decidi compartilhar este método com vocês porque vi pessoas se perdendo, tentando resolver de um jeito errado. Eu vi relacionamentos acabarem, não por falta de amor, mas por falta de acesso ao ponto certo. E também vi repetidas vezes o que acontece quando esse alinhamento é restaurado. Nos próximos minutos você vai ver casos reais de pessoas que estavam exatamente onde você está agora. E então você vai poder decidir com calma se isso faz sentido para a sua história. Antes de continuar, eu preciso te avisar de algo. O que você vai ouvir agora não são promessas, não são histórias ensaiadas e não são pessoas que chegaram aqui por curiosidade. São pessoas que estavam exatamente no mesmo ponto que você está agora. Algumas tinham sido bloqueadas, outras já tinham sido trocadas, outras já tinham tentado contato zero, terapias, trabalhos espirituais e até desistido. Elas não acreditavam mais que algo pudesse funcionar e mesmo assim algo aconteceu. Eu não vou pedir para vocês acreditarem em mim. Eu só quero que você ouça com atenção, porque essas pessoas não voltaram a falar por força. Elas não foram convencidas, elas não foram pressionadas. O que mudou foi o vínculo. E quando o vínculo muda, o comportamento vem depois. Escuta com calma. Antes de eu te mostrar como ter acesso a isso, eu preciso ser muito clara com você. Esse trabalho é para quem quer resolver e não para quem quer tentar mais uma coisa. E para quem entende que o vínculo não acabou, mas foi interrompido, distorcido, bloqueado. Esse ritual é para mulheres que querem trazer a pessoa de volta, manter essa pessoa ao seu lado, com amor, empatia, presença real, sem medo de perdê-la de novo. Agora pensa comigo, quanto vale continuar insistindo no erro? Quanto vale repetir métodos que você já sabe que não funcionam? Contato zero falha porque congela o problema.
Técnicas psicológicas falham porque mexem no comportamento, não no vínculo. A amarração comum falha porque força um retorno, mas não sustenta a permanência. O ritual de união coletiva dos anjos de luz funciona porque atua na raiz espiritual da ligação. Aonde a decisão emocional nasce, existe outro ponto que você precisa saber. Esse vídeo pode sair do ar a qualquer momento, e não por estratégia, mas porque entrega a solução real. Incomoda. Incomoda falsos médiums, incomoda videntes de palco, incomoda vendedores de curso que vivem da dor alheia, e o que eu faço não é popular, é eficaz. Agora me responda com honestidade. Quanto valeria corrigir isso do jeito certo, antes que o tempo torne irreversível? Se esse ritual fosse cobrado pelo valor justo do que realmente entrega, considerando 25 anos de prática contínua, milhares de atendimentos reais e casos que já chegaram para mim bloqueados, frios, desacreditados, o valor não seria menos de R$ 1.500. Esse seria um preço absolutamente justo, porque foi exatamente isso que muitas mulheres gastaram, ou até mais, tentando caminhos errados. Antes, silêncio constante, frieza, bloqueio, ansiedade diária, sensação de abandono e impressão de estar sempre esperando algo que nunca vem. Depois, reaproximação sem cobrança, conversas que fluem de novo, mudança real de postura, vínculo restaurado, permanência natural. Agora eu vou te perguntar com honestidade brutal: valeria a pena alguém ter pago R$ 1.500 para sair deste lugar de dor e viver em uma relação escolhida, confortável, estável, com amor e empatia? Você sabe que sim. O que não faz sentido é continuar perdendo tempo, enquanto o vínculo esfria mais e mais a cada semana. Porque existe uma verdade dura que quase ninguém te fala. O tempo não cura vínculo mal encerrado, ele encerra por conta própria. Quando isso acontece, não é falta de amor que impede a volta, é o fechamento definitivo. Por isso, eu não quero que o preço seja motivo de você perder a última chance de corrigir isso do jeito certo. Hoje você não paga R$ 1.500. Hoje você não paga R$ 997. Hoje não paga nem R$ 500. Hoje você investe apenas no custo dos materiais do ritual, para que esse trabalho continue existindo, alcançando mulheres antes que este ciclo se feche. Hoje, o acesso está disponível por 12 vezes de R$ 34,90 ou R$ 349 à vista, por 12 vezes de R$ 29,70 ou R$ 297 à vista, por 12 vezes de R$ 19,70 ou R$ 197 à vista. Isso é menos que uma assinatura no Netflix por mês, menos do que uma pizza no fim de semana, menos do que você já gastou tentando resolver sozinha, algo que não se resolveu assim. Agora preste atenção, porque isso é super importante. As vagas são extremamente limitadas, não por marketing, mas porque cada ritual existe condução individual e preparo acompanhamento real. Eu realizo apenas 10 atendimentos por semana. Quando as vagas acabam, o acesso fecha, sem exceção, sem promoção, sem lista de espera. Quem age enquanto ainda há abertura, entra. Quem adia normalmente volta quando o silêncio já virou definitivo. Então, se você decidiu agir, não negocie com medo, não espere mais sinal, não entregue essa decisão para o tempo. Clique no botão abaixo agora, finalize a sua inscrição, garanta a sua vaga enquanto ela ainda existe, porque se você não decidir hoje, o tempo vai decidir por você. E antes de tudo, eu não quero que você se sinta pressionada a tomar essa decisão. Por isso, eu vou assumir todo o risco por você. Você terá 7 dias para experimentar. Se milagrosamente esse método fosse o único que não funcionou para você, não tem problema. Te devolvo 100% do teu investimento. Agora pensa comigo. Isso funciona para mulheres bloqueadas, funciona para casos difíceis, funciona quando nada mais funcionou. Funciona porque atua aonde todos os outros métodos falham. Por que não vai funcionar para você? O único risco real aqui é não agir e permitir que o tempo finalize o que ainda pode
pode ser restaurado. Clique no botão abaixo agora. As vagas são limitadas e essa oportunidade não ficará disponível para sempre. Agora você tem duas opções. A primeira é não comprar e continuar cometendo os mesmos erros, continuar tentando, resolver no comportamento aquilo que está quebrado no vínculo, continuar esperando o tempo agir enquanto o afastamento é consolidado, continuar sentindo a dor do silêncio, da dúvida, do medo de perder de vez. Você já sabe aonde isso leva. Você já vive isso há tempos demais. A segunda opção, compre, corrija o vínculo na raiz, permita que a reaproximação aconteça de forma natural. Parar de perder noites de sono, parar de viver em alerta, viver em uma relação com escolha, presença e estabilidade. Não é sobre trazer alguém de volta, é sobre parar de perder o que ainda pode ser salvo. Para tomar essa decisão correta é simples. Se você quer restaurar esse vínculo, se você quer parar de errar, se você quer viver essa transformação, basta clicar no link abaixo agora e finalizar sua compra. Esse acesso não fica disponível para sempre e não é porque eu quero causar uma urgência artificial. É porque esse tipo de trabalho não pode ser feito em escala. O ritual exige preparo, condução, acompanhamento e responsabilidade. Cada caso é tratado de forma individual, por isso as vagas são limitadas. E quando se encerra, o acesso simplesmente fecha. Além disso, esse vídeo pode sair do ar a qualquer momento. Não por estratégia de marketing, como eu já te disse, mas porque entrega uma solução real que incomoda. Incomoda quem vive de promessas vazias, incomoda quem vem de atalhos que não funcionam, incomodam quem lucra com a dor sem resolver nada. Existe um ponto que você precisa entender agora. Quem age enquanto o vínculo ainda está ativo entra. Quem deixa para depois normalmente volta quando é tarde demais. E quando o tempo fecha o ciclo, nem o amor é suficiente para abrir. Quando você clica no botão abaixo, você será direcionada para uma página de pagamento totalmente segura. Após a confirmação, você receberá todas as instruções necessárias para dar início no processo imediatamente. Tudo acontece de forma individual, sigilosa, discreta. Você não precisa se expor, não precisa avisar a ninguém. Ninguém além de você terá acesso à tua história. Nada é público, nada é compartilhado. Esse não é um produto em massas. É um processo conduzido com critério, responsabilidade e respeito por aquilo que você viveu e ainda sente. Antes de clicar, eu sei exatamente o que passa pela tua mente agora, porque todas as mulheres que chegam até aqui pensaram nas mesmas coisas que você. Vamos ser direta. Isso funciona? Sim, funciona. E funciona porque não atua em comportamentos e nem em frases prontas. Atua no vínculo espiritual que continua ativo mesmo após o afastamento. Casos difíceis, bloqueados, desacreditados já foram transformados. Exatamente por isso. Seria uma cobaia? Não. Esse método existe há anos. Já foi aplicado em inúmeras histórias semelhante à sua. Você não é a primeira, você apenas está chegando agora. Eu nem te conheço e tudo bem, você não precisa confiar em mim como pessoa, precisa entender o histórico. São mais de 25 anos de prática, estudo, atendimento real. Isso não é promessa de internet, é trabalho espiritual sério, repetido, validado. E isso não funciona para mim? Funciona para quem já tentou de tudo, funciona para quem já foi bloqueada, funciona para quem ouviu que era tarde demais, funciona até para quem não acredita, porque não depende de fé, depende da ligação. Se você sente, existe o vínculo. O vínculo pode ser restaurado antes que você os feche. Ah, mas eu não tenho tempo. Você não precisa fazer nada além de dar o primeiro passo. O trabalho não depende do seu tempo, depende da sua condução correta. Eu nem preciso disso. Se realmente não precisasse, não teria ficado até aqui. Quem não sente a dor, não assiste até o fim. Quem não sente o vínculo, não procura a solução. Ah, eu tenho medo de alguém descobrir. O processo é totalmente sigiloso. Nada é exposto, nada é compartilhado. A sua história permanece apenas na sua. Ah, eu não tenho dinheiro. Caro é continuar do jeito que está. Caro é repetir os mesmos erros. Caro é deixar o tempo agir contra você. E a parcela cabe no bolso. O valor é simbólico, perto de tudo que está em jogo. Agora responde com honestidade. Isso realmente é caro para você? Ou caro é perder o que ainda pode ser salvo?
E se eu não gostar? Você tem 7 dias de garantia total. Se milagrosamente isso não funcionar para você, todo o valor é devolvido, sem discussão, sem justificativa. Ah, eu já sei o que é isso. Não, não sabe. Porque se você soubesse, não estaria lendo isso e vivendo isso aqui até agora. Isso é um ritual, não é igual outros trabalhos que não funcionaram. Ele funciona justamente porque é diferente. Agora a decisão é sua. Você pode fechar este vídeo e continuar vivendo exatamente na mesma história, ou pode agir agora e impedir que esse ciclo se feche de vez. Clique no botão abaixo, finalize a sua compra e escolha não perder aquilo que ainda pode ser salvo. O tempo não espera, essa oportunidade também não.